Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Bom, o mundo está absolutamente chocado e perplexo com as coisas que vêm acontecendo no Japão. Desde sexta-feira que nós não cansamos de ouvir notícias e ver imagens perturbadoras e que estão acontecendo em tempo real num dos países mais ricos e poderosos do mundo, sem que se possa fazer absolutamente ou quase absolutamente nada. Diante de tragédias como essa, que nos fazem lembrar de outras que já aconteceram, inclusive no mesmo Oriente e também em outros lugares do mundo, em que nós, por causa da TV, assistimos em tempo real as pessoas sofrendo ou vendo a sua vida e tudo aquilo que construíram ser devastado sem que nada possa ser feito. É impossível deixar de pensar onde está e o que faz Deus em horas como essa. Me lembro que o Brasil mesmo se assustou com a postura de alguns teólogos e líderes, inclusive renomados, quando o tsunami da Indonésia, o primeiro transmitido em tempo real para o mundo todo, né, chacoalhou o Brasil, se não me engano, em 2004, 2005, por aí, e que esses líderes vieram a ser mais conhecidos ainda por defenderem a ideia de que Deus não estaria no controle daquela situação. Pelo contrário, para poder se relacionar de uma maneira mais direta e honesta com o ser humano, Deus teria abdicado de seus atributos, como onisciência, onipotência, e, na verdade, ele estaria tão absorto e perplexo como nós, diante daquilo que acontece na natureza, pelas forças da própria natureza. Bom, tudo isso tem chocado a cristandade. E como a tragédia voltou a acontecer e agora de maneira ainda mais violenta, fica a pergunta: onde e o que faz Deus? Onde está e o que faz o Senhor quando tragédias como esta do Japão acontecem? Você sabe a resposta? Está no ar. O Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, que diferentemente daquilo que foi anunciado, está hoje, por conta dos acontecimentos no Japão, mudando a sua pauta e discutindo ao vivo com você essa questão da soberania ou da não soberania de Deus diante de tragédias absolutas e imensas como essa que nós estamos assistindo, com toda a perplexidade que cabe numa situação como essa. E para discutir esse assunto, a produção do Vejam Só trouxe mais uma vez o reverendo Jonatas Abdias Macedo, que é ministro da Igreja Presbiteriana e professor de teologia. Seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, o pastor Thomas Tronco dos Santos, que é ministro da Igreja Batista e também professor de teologia. Seja bem-vindo, pastor Thomas. Boa noite. Boa noite, pastor. Vamos nos sentar? Eu queria aproveitar esse momento para mais uma vez dizer aos telespectadores, pelo menos dizer algumas coisas, né? Primeiro, antes de mais nada, pedir desculpas pelo programa de ontem. Foi anunciado pela propaganda e também pelo site um determinado tema, mas nós tivemos problemas técnicos e, como era uma reprise, né, foi outra reprise ao ar, também muito interessante, o assunto do G12, né? E pode ter atrapalhado um pouco os planos de quem estava prevendo assistir novamente o debate sobre cremação, que fica para outro dia, tá bom? Agora, o programa de hoje, né, desta terça-feira, que tem a ver com essa tragédia no Japão, mudou a pauta, né, e as chamadas não puderam ser refeitas por causa da minha impedimentos meus, né, de agenda. Mas nós mudamos a pauta porque não podemos deixar passar em branco o que está acontecendo no Japão e as perguntas que os cristãos de todos os credos têm feito. Deus é que fez isso? Não fez? Ele sabia que ia acontecer? Ele permitiu? Ou ele também foi surpreendido, como dizem os adeptos aí de algumas correntes, que são chamadas de vários nomes aí? Bom,
Diante disso, eu queria agradecer a presença do reverendo Jonatas Abdias de Macedo. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor do Seminário José Manuel da Conceição, aqui em São Paulo. E a igreja que o irmão pastoreia fica onde, reverendo Jonatas? Fica em Poá, Igreja Presbiteriana de Poá. Fica numa região próxima de Suzano, Mogi das Cruzes. O endereço? Alto Tietê. O endereço da Igreja Presbiteriana de Poá é a Rua Oswaldo Teixeira, número 37, no bairro da Vila Varela, lá onde eu tenho servido como pastor. Muito obrigado pela presença do senhor. Também quero agradecer a presença do pastor Thomas Tronco dos Santos, que é ministro da Igreja Batista Redenção, no município de Atibaia. Ele viajou para estar conosco, né? E é professor do Seminário Teológico de Guarulhos. Pastor Thomas, muito obrigado pela presença do senhor. Prazer. O endereço da sua igreja? O endereço em Atibaia, Alameda Lucas Nogueira Garcês, 4.497. E temos a nossa sede aqui no Tucuruvi, na Avenida General Ataliba Leonel, 3.870. A Igreja Batista Redenção é da Convenção? Sim. Dirigida pelo pastor Marcos Granconato. Muito obrigado mais uma vez. Então você tem 2 professores de teologia que vão te ajudar a tirar... Bom, eu não sei se eles vão conseguir tirar suas dúvidas. As minhas eu tenho certeza que não, mas vão tentar, né? E vamos tentar conversar sobre isso. E durante o programa eu vou explicando algumas coisas. Talvez você esteja estranhando a ausência de um representante dessa linha teológica que eu mencionei na escalada de abertura, né? Eles foram convidados, um deles teria aceitado participar do programa, inclusive tem uma palavra minha sobre isso no site, vejam só, naquela aba Prisma, eu comento a ausência dos representantes, que eles não gostam de ser chamados representantes do teísmo aberto ou da teologia relacional, não aceitam rótulos, etc. E tem até certas razões para isso. Porém, né, poderiam vir aqui debater e não estão. As razões estão no site e durante o programa a gente comenta um pouco disso, mas antes vamos assistir a matéria que a repórter Carla Viana preparou apresentando o assunto. Vejam só. Caos. Uma palavra pequena, mas capaz de definir o estado em que ficou o nordeste do Japão após o grande abalo sísmico de 8,8 graus na escala Richter, seguido por um tsunami que arrasou a região na última sexta-feira. De acordo com a agência meteorológica do país, o tremor aconteceu por volta das 3 horas da tarde, madrugada no Brasil. Enquanto dormíamos do outro lado do mundo, uma onda gigante avançava em terra firme e deixava um rastro de destruição por onde passava. Com velocidade de 800 km por hora e quase 10 metros de altura, o fenômeno natural virou um mar de lama ao confundir-se com objetos, casas, edifícios, carros e até mesmo barcos arrastados pela sua força. A devastação provocada pelas águas é de impressionar. Várias cidades ficaram sem gás e energia elétrica. Trens e metrôs pararam de circular na capital Tóquio, a 400 quilômetros do epicentro do tremor. As pessoas tiveram que evacuar os prédios rapidamente. Neste pequeno centro comercial, por pouco, destroços atingiram quem tentava escapar do pior. O desespero tomou conta nas ruas. O terremoto desta sexta-feira foi considerado o maior da história do Japão em mais de 100 anos. Já o número de mortos pode superar os 10 mil. As autoridades japonesas afirmam que milhares de pessoas continuam desaparecidas. As operações de resgate estão sendo feitas com muita dificuldade por conta da grande quantidade de escombros. A tragédia que arruinou tudo em minutos pode deixar marcas profundas a longo prazo. Reatores nucleares foram afetados pelo impacto do terremoto. Agora o país tenta evitar o colapso em uma das usinas atingidas e teme que haja um grande vazamento de radiação. O cenário catastrófico chocou o mundo. O primeiro-ministro Naoto Kan lamenta esta ser a pior crise enfrentada desde a Segunda Guerra Mundial. Tragédias naturais como a do Japão mostram a impotência do ser humano e levam muitos a questionar Deus diante de tal situação. Este questionamento pauta o Vejam Só de hoje a discutir qual o papel de Deus em tragédias como esta.
O que dói mais diante de imagens como essa é saber que essas imagens hoje já são velhas. Existem bem piores, né? Mais recentes, porque o Japão continua sendo alvo de problemas, de tremores, de tsunamis e principalmente da ameaça tenebrosa de um colapso de uma tragédia nuclear, né? Aí não por conta da natureza, né? Mas por conta do que o homem fez. Então, além das orações que obviamente todo o povo de Deus tem erguido aos céus em favor da nação japonesa, cabe também uma reflexão, né? Qual o papel de Deus em tragédias como a do Japão? Eu vou antecipar um pouquinho aquilo que normalmente nós fazemos no programa e já vou pôr no ar a enquete de hoje, né? Até porque, para você entender, quando esse programa foi pautado, na sexta-feira à tarde, a ideia, e nós tínhamos uma confirmação, era de ter aqui no estúdio um representante de uma linha teológica que diz que Deus não sabia o que ia acontecer, porque ele desistiu da sua onisciência e nem teria como evitar essa tragédia, que é essa linha chamada aí por muitos de teologia relacional, embora esse pastor aqui de São Paulo não aceite esse rótulo. Porém, ele desistiu. Na segunda-feira, ontem à tarde, nós recebemos um e-mail dele. Ele desistiu da participação, porque o programa, vejam só, costuma trazer apologistas e ele não quer discutir com apologista, porque apologista tem coração, sei lá, enfim. E o pior é que em nenhum momento nós convidamos nenhum apologista para vir debater com ele. Em vez de saber quem seria o oponente, esse irmão desistiu da participação, por isso nós teremos 2 professores de teologia conversando com você. Mas a enquete reflete, não é? Estou dizendo tudo isso para explicar que a enquete do programa reflete a presença de um representante de uma linha teológica nova que diz que Deus... Enfim, a enquete é a seguinte. Qual o papel de Deus em tragédias como a do Japão? Essa é a pergunta. 3 respostas possíveis. O de Senhor soberano e absoluto da história, como em qualquer outro evento, né? Essa é a primeira resposta. A segunda, o de espectador surpreso, uma vez que ele desistiu de sua onisciência e onipotência, como defende essa linha teológica. Eu não sei como é que eles querem chamar, né? A gente chama de teologia relacional, que é o nome que deram, agora, enfim. E a terceira resposta possível, nenhuma das anteriores. Então, se você acha que o papel de Deus não é nem de Senhor soberano e nem de espectador surpreso, vota em nenhuma das anteriores, tá? A que mais se aproximar da sua opinião, vote e nós vamos conhecer o resultado ao final do programa. Para você participar, 3337-5886 em São Paulo, não esqueça que estamos aqui, então precisa do 0 operadora 11, e hoje você vai ser atendido pela primeira vez pela Luana Souza, nossa nova cooperadora, né? A Luana começa hoje no programa e vai inserir a sua opinião no nosso site se você participar por telefone. Então, 3337-5886 em São Paulo. Ou então você entra direto no site vejamsó.com.br, tá bom? Ok, vamos lá. Reverendo Jonatas Abdias Macedo, o senhor que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e também professor de teologia, na sua primeira fala, como o senhor responde a pergunta a respeito do papel de Deus em tragédias como essa que a gente está vendo no Japão? Bom, pastor, eu tenho que defender a primeira resposta, de que Deus governa soberanamente sobre todos os eventos da história de maneira deliberada, ativa, presente e a despeito do que as imagens querem mostrar e mostram de fato e desafiam o nosso senso de certo e errado, Deus governa todos esses eventos com bondade, com amor e com propósitos. E é esta posição que eu defendo, essa é a posição que eu entendo as Escrituras apresentam o nosso Deus. É impossível crer, na minha opinião, que Deus tenha aberto mão daquilo que traz segurança ao nosso coração. Porque se Deus abriu mão dos seus atributos e nós assistimos a imagens como esta, então eu não tenho motivos para dormir tranquilo, porque absolutamente nada nem ninguém, a não ser as forças impessoais da natureza, estão no leme do curso da história e nada impede que nós sejamos ou livrados ou alvos de coisa semelhante no nosso país
ou até mesmo os japoneses sejam alvos de outra coisa igual e a oração não possa trabalhar em prol deles e o povo de Deus acaba, por fim, orando para um Deus que não pode fazer nada e é tão impotente como nós. Obrigado, reverendo. Pastor Thomas Tronco dos Santos, o senhor também é professor de teologia e ministro de uma igreja histórica, Igreja Batista, né? Como é que o senhor responde a essa mesma pergunta? Deus tem que papel em tragédias como essa que nós estamos vendo? Eu concordo plenamente com a primeira resposta. Deus está no mesmo lugar de sempre, no controle soberano de tudo. A dificuldade não é saber que Deus está no controle soberano. O que as pessoas têm dificuldade é de entender os propósitos de Deus. Justamente o que nós não temos como fazer. Paulo, naquele trecho tão difícil, tão complicado de Romanos 9 a 11, que fala dos propósitos de Deus, escolhendo um, renegando o outro, endurecendo corações, quebrando um galho, colocando no outro, moldando a história conforme o seu propósito. Paulo termina esse trecho dizendo: ó profundidade de riqueza, quem conheceu a mente do Senhor? Então, Deus tem seus propósitos, a Bíblia diz que Ele age conforme eles, que os seus propósitos não podem ser frustrados, e o fato de nós não entendermos esse propósito não é em nada motivo para duvidarmos ou questionarmos a soberania do Senhor. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Ele é soberano, diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E é nisso que nós crentes confiamos, na sabedoria do Senhor, e nós nos submetemos a Ele, que faz de maneiras misteriosas seus planos. E às vezes vários planos de uma vez só, no meio de uma catástrofe como essa, vários de seus planos são cumpridos. Nós podemos talvez notar alguns possíveis através de semelhanças na Bíblia, mas quem somos nós para esquadrinhar o coração de Deus? Muito bem. Os dois irmãos disseram que Deus é soberano e Ele tem propósito. O resto do programa nós vamos gastar tentando descobrir que propósitos são esses e como defender, principalmente para quem não é cristão, a ideia de um Deus amoroso, né? Principalmente como disse o reverendo Jonatas, um Deus amoroso, longânimo, vendo esse tipo de coisa que ele está assistindo. É muito difícil, é muito complicado, e mais uma vez eu lamento profundamente a ausência de alguém que representa o pensamento que eu rotulo de teologia relacional, porque o nosso primeiro impulso, inclusive meu, é de pensar nisso mesmo, né? Não é possível que Deus esteja no controle de uma situação como essa e fique impassível diante do que está acontecendo e tal. Bom, deixa pra lá, eles não quiseram vir, então eles não quiseram vir, e a minha opinião sobre isso está no site, vejam só, na aba Prisma, onde ficam os meus comentários a respeito dos temas. E já que falei do site, a Ana Félix, de Jacareí, em São Paulo, ela diz assim: os olhos de Deus, tudo vem, Ele é soberano sobre todas as coisas. Logo, acredito que Ele permite esses acontecimentos. Temos que estar com a nossa alma preparada para todos os momentos. Agora deixo aqui uma pergunta para os convidados. Deus permitiria tamanha tragédia no Japão como uma forma de resposta à crença dessa nação que não o reconhece como o único Deus? Esse motivo pode, de alguma forma, ter ligação com o que aconteceu? Espero a resposta e gosto muito desse programa. Fiquem na paz de Deus. Então, daqui a pouquinho os meus convidados vão responder a Ana Félix, né? E você também pode responder ou fazer perguntas. O telefone é 3337-5886, tem o 0 operadora 11, né? Dê trabalho para a Luana, que ela está começando a trabalhar hoje, então ela precisa trabalhar muito, né? Ligue para cá e faça ela jambrar, né? Ou então você mesmo entra no site vejamsó.com.br, vota na enquete e se identifica. Você pode ganhar prêmios. Hoje eu vou sortear a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, que é uma escola de teologia com mais de 600 filiais espalhadas pelo país todo, inclusive fora do Brasil. A grade tem uma infinidade de cursos diferentes. Tem curso de teologia, inclusive com pós-graduação,
tem curso de análise bíblica, tem curso de obreiro, tem curso de oratória, tem curso de Libras, a linguagem brasileira de sinais, aquela linguagem de mudos, tem curso de espanhol e de inglês com o uso da Bíblia. Olha, tem uma infinidade. Você, para saber os cursos da Agrade, deve entrar no site agrade.com.br ou no horário comercial, ligar para 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Participando do programa de hoje, por esse telefone, que agora estão no seu televisor, você pode ganhar aquela camiseta lá. É só participar que no fim do programa a gente vai sortear aqui para você, tá bom? Vamos lá. Reverendo Jonatas, como é que o senhor responde para Ana Félix? Rapidinho, tudo isso que aconteceu no Japão pode ser uma resposta ou um castigo de Deus, porque a crença da maioria dos japoneses ou é na matéria ou é em outras coisas? Olha, a única coisa que eu temo em dar uma resposta mais seca é em parecer insensível ao sofrimento dos japoneses. Mas, se fosse para dizer taxativamente, é uma possibilidade. Nós não podemos afirmar que o tsunami tenha sido um julgamento. Mas existem elementos bíblicos suficientes para se crer que um julgamento temporal de Deus é possível se manifestar dessa forma, sim. Agora, se nós fecharmos o assunto e dissermos que toda vez que uma coisa tal acontece é julgamento, nós não abrimos as portas para outros propósitos de Deus a não ser punir o homem. O sofrimento carrega em si muito mais propósito do que apenas apresentar um julgamento. Mas eu creio que, neste caso, essa é uma possibilidade bastante real. Muito bem, eu vou chamar o intervalo. Na volta a gente vai ouvir a mesma resposta, agora do pastor Thomas Tronco dos Santos. Reunião da Sagrada Família com o pastor Jaime de Amorim Campos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Amém? Tem problema na família como o vício com álcool, droga e brigas? Vem orar, lutar por sua família e sentir a maravilha que o Senhor pode fazer por ela. Todas as quartas, às 9 da manhã, meio-dia, 2, 5 da tarde e às 7h30 da noite, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida São João, 791, no centro de São Paulo. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Chegou e vai mostrar pra vocês a palavra do Senhor. Viva essa história também. Midinho chegou e vai mostrar a palavra do Senhor. Midinho, nas melhores lojas ou pelo telefone 0 operadora 21 2141 5100 ou 0300 2105 100. Graça Filmes, ideal pra família. Ela é dona de uma voz marcante e com um estilo musical que vai desde a adoração à black music. Senhor, teu amor, não sei viver, me ensina, Senhor, de ti depender. Dani Grace lança seu novo CD, Dependente. O meu agir. A Graça Editorial está com uma promoção que vai trazer muita diversão e alegria para a criançada. Promoção Turminha da Graça, com Bíblia da Turminha com capa dura, Agenda da Turminha para organizar as tarefas dos pequenos, caneca para tornar o momento da refeição mais divertida, jogo da memória e um livro de colorir. Todos esses produtos por apenas R$ 49,00 e frete grátis para todo o Brasil. Promoção Turminha da Graça. Ligue 0 operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100 ou acesse www.gracaeditorial.com.br. É Graça Editorial.
Kit Mensagens de Poder. Receba as mensagens que impactam milhares de pessoas pelo mundo através de um kit exclusivo. Kit com 12 CDs, mais porta-CD, mais livro exclusivo por apenas 3 parcelas de R$30 sem juros. Adquira agora mesmo. 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. Pois bem, o programa Vejam Só de hoje está discutindo, né, a questão da tragédia do Japão e o papel de Deus, né? Alguns teólogos novos têm defendido a ideia de que Deus nada poderia ter feito para evitar a tragédia do Japão, até porque ele nem sabia que ia acontecer, por ter voluntariamente desistido dos seus atributos, a fim de poder relacionar-se com o homem de uma maneira mais igualitária e tal. O que é que você pensa a respeito do assunto? Ligue para cá ou então entre no nosso site e dê sua opinião. 3337-5886 em São Paulo, não esqueça do 0 Operadora 11, ou vejamsó.com.br, nós estamos no segundo bloco do programa. E no bloco anterior ficou a pergunta, né, da irmã lá de Jacareí, em que ela pergunta e o pastor Thomas ainda não respondeu. Se o que aconteceu no Japão pode ser castigo de Deus ou ação divina, o juízo do Senhor, por conta das crenças daquela população. Pastor Heber, é impossível falar sobre o propósito de Deus, o porquê Deus agiu de um modo, porque Ele planejou algo. Mas, olhando para o sofrimento, para catástrofes nas Escrituras, eu consigo pensar em pelo menos 5 possíveis propósitos, e que não são concorrentes, ou é esse ou é aquele. Propósitos que acontecem ao mesmo tempo. Um deles seria o bem dos crentes que sobrevivem. Tiago diz que quando nós passamos por provações, nós com perseverança somos aperfeiçoados. E está aí um excelente exemplo de uma terrível provação, que pode sim fazer muito bem aos crentes que passam a depender mais do Senhor e a esperar na próxima vida o alívio que agora necessitam. Um segundo propósito, em relação a crentes que morrem, seria o traslado deles para o eterno lar. Assim como o Senhor Jesus se mostrou de pé para receber Estevão, cada crente que parte, seja numa morte tranquila no seu leito ou numa tragédia como essa, ela acaba tendo que concordar com o que Paulo diz: viver com Cristo, partir desse mundo e viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Talvez por isso o Salmo 116 diga: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Um terceiro possível propósito tem a ver com a oportunidade de conversões. Essa é uma situação que faz sim as pessoas que ainda estão distantes de Jesus refletirem na vida e na transitoriedade dessa vida e da necessidade de um Salvador. Um exemplo disso é o fato do carcereiro ter sido salvo depois de um terremoto. Um terremoto como... Carcereiro de Filipos. De Filipos, exatamente. Ele acabou encontrando o Senhor Jesus depois de um terremoto na sua cidade que quase o fez tirar a sua própria vida. Uma quarta possibilidade é a de Deus sim punir pecadores. Eu me lembro de Moisés tendo problema com rebeldes. E ele dizendo: venham aqui que amanhã o Senhor vai julgar a questão. E aqueles rebeldes são tragados pela terra. E um último propósito que eu vejo sempre presente, principalmente em grandes catástrofes, é o propósito do anúncio da vinda de Jesus. Mateus 24 anuncia que antes daquele dia viriam guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes. Cada terremoto que vem é um anúncio, aquele dia está chegando. Então, todos esses propósitos cooperam junto.
Além disso, o Senhor deve ter propósitos definidos, particulares na vida de cada um, mas isso é insondável. O fato é que Ele faz todas as coisas conforme o conselho, conforme o propósito da sua vontade, como diz Efésios 1:11. E você de casa, pensa o quê? O Edivaldo, de Flórida Paulista, interior de São Paulo, diz: acredito que assim como o homem, a natureza é livre. Imagine se Deus interferisse, assim como fez na época do dilúvio. Com certeza não sobraria ninguém, ou poderia até sobrar poucas pessoas para contar a história. Nem mesmo o intelecto, a cultura, os diplomas e boa renda pode conter tamanha força da natureza, o que mostra que o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, como o Salmo 39, versículos 5 e 11. Você participando do programa, estão aí no seu televisor, o telefone, o nosso site, você pode ganhar prêmios. Além da camiseta da grade, né, que eu mostrei no bloco anterior, você concorre, participando hoje, do kit, para o kit Jô Rezende, que você vai ver agora. Minha amiga e meu amigo, hoje eu estou aqui para te dar uma dica assim que você vai adorar. As mulheres principalmente, hein? Passaram por escova definitiva, progressiva, amaciamento e os cabelos estão despencando. Você não sabe mais o que fazer. Olha só, a minha dica de hoje é um kit que eu tenho de tratamentos para cabelos todos danificados, não só de mulher, hein? Os homens também. Os homens são estressados, cansados e os cabelos estão vindo no chão e eles não sabem mais o que fazer. Chegou a sua solução. Os meus produtos são todos naturais, você vai adorar os meus produtos. Eu tenho 3 kits, cada um para um tipo de cabelo. Temos para cabelo seco, para cabelo normal e para cabelos oleosos. Você pode ligar, marcar uma avaliação, é totalmente gratuita. Basta você ligar no 0 Operadora 11 5083 2549. E você que não é de São Paulo, você pode pedir pelo meu e-mail jrzestetica@terra.com.br e esses produtos vão chegar na sua casa pelo correio. Eu tenho certeza que você não vai mais ficar triste com o seu cabelo. Gostaram ainda da minha dica de hoje? Valeu, Jô. Deus abençoe. Obrigado pelo apoio que você sempre nos dá. O Flávio Alves da Silva, de Saloá, interior de Pernambuco. Essa é mais uma questão intrigante. Muitas pessoas culpam a Deus pelas coisas ruins que acontecem no mundo. Outras nem acreditam que há um Deus pessoal e soberano. Por exemplo, o budismo é forte no Japão e os budistas têm esse pensamento. Não há um Deus pessoal. Né? Por outro lado, muita gente não sabe diferenciar o que Deus faz e o que Ele permite. Isso causa bastante confusão. Onde fica a responsabilidade do homem que desmata, lança coisas nocivas à atmosfera, polui rios e mares, caça sem limites, mata o seu semelhante e, sobretudo, ridiculariza o livro dos livros? Estamos colhendo o que temos plantado e digo mais, esse é só o início da colheita. Bem-aventurados que aguardam com sinceridade a volta do Senhor. Quem estiver no céu estará livre do grande aperto que ainda virá sobre a terra. A Tatiane Mendes de Souza Rocha, da capital paulista, tenho certeza de algumas coisas. Primeiro, o culpado não é Deus. Segundo, os culpados não são os japoneses. Terceiro, Deus não está punindo a humanidade. Quem caminha com Jesus vive pela fé, à espera da volta de Cristo. Deus tem tudo a ver com a tragédia que aconteceu no Japão. Ele é dono do universo, tudo está sob seu controle. Não nos cabe ficar tentando entender, pois seremos esclarecidos por Deus no dia da redenção. Devemos, em dias como os de hoje, cuidar do nosso coração e preservar nossa fé, pois não estamos livres das tragédias, sejam elas quais forem. Nesse mundo estamos sujeitos a todas elas. O mais imprescindível é continuar a nossa caminhada com Cristo. Já o José Santos Ferreira de Juazeiro, na Bahia, acredito que não cai uma folha de uma árvore se não for pela permissão de Deus. O que aconteceu no Japão não é nada mais do que falou Jesus em um dos seus sermões. É o princípio das dores. O Túlio César Oliveira, de Uberaba, em Minas Gerais. Paz a todos. Infelizmente já está escrito, não tem como mudar. Ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Mas as profecias estão acontecendo. Já está tendo guerras, terremotos, temporais, violência em espaços curtos de tempo. Impossível não ver. Agora é orar e esperar. Só isso, reverendo Jonas? Orar e esperar? Certamente que não. Eu não estimulo essa postura de não vamos questionar, sigamos olhando para o nosso coração.
pessoas têm dúvidas e essas dúvidas são existenciais. A esta altura, tem japonês perguntando quem fez isto. Porque se não foram os japoneses e não existe um Deus pessoal, estamos à mercê de uma força impessoal sem propósitos. Então, a pessoa perdeu tudo e não há nada que possa explicar ou dar sentido ao que sobrou do país. Outro sim, a gente pode buscar nas Escrituras, certamente, um exemplo que eu entendo, até toca em alguns dos depoimentos que o irmão leu. Eu estou me referindo a Isaías 45, quando Isaías prediz com nome e sobrenome um rei persa que libertaria Israel e não seria cristão, não seria cristão, um anacronismo, né? Não seria do povo de Deus, o que era altamente ofensivo para um israelita. Mas no final desse trecho, depois que ele prevê que catástrofes seriam impetradas por este imperador, e depois de assegurar que ele faria tudo aquilo por amor a Jacó, seu escolhido, ele termina no versículo 7 dizendo que ele diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E dentre estas coisas que ele diz que faz, haviam coisas terríveis. Então, não chega a ser um teísmo aberto, mas algumas dessas desculpas procuram tirar Deus do foco, dizendo, olha, ele não é capaz de coisas terríveis. De novo, eu não quero parecer insensível, mas as pessoas têm grande dificuldade de fazer essa conta de um Deus soberano mais bondade no mundo ser igual a tsunami. Então, sempre que sofrimento, bondade de Deus e soberania estão na mesma fórmula, a conta parece não bater. Mas não é assim. Deus não foge do fato de que Ele é quem faz todas estas coisas. Inclusive, neste versículo, ele deixa bem claro, logo no finalzinho dele, antes de deixar bem claro que é Ele quem faz todas essas coisas, que Ele é o Deus que governa quando há paz e quando há mal. E a palavra que Isaías usa para paz é a palavra shalom, que vai além da nossa concepção de paz. Paz para nós é ausência de guerra, paz para nós é quando alguém não nos incomoda e o nosso conforto não é atingido. Então, tecnicamente, o Japão estava em paz até o tsunami vir. Mas a palavra shalom significa harmonia de todas as coisas. O Japão nunca esteve em harmonia. Terremoto é alguma coisa corriqueira para o japonês. Mas a ideia que o versículo 7 transmite é: eu sou o Deus que governa quando tudo vai bem e eu sou o Deus que governa quando tudo vai mal, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo, para o cumprimento dos meus eternos propósitos, e todas essas coisas se encaixam de modo que a glória de Deus é exaltada. Então, nesse momento, as pessoas não fazem a conta correta. Se Deus é bom, então Ele não é soberano. Se Ele é soberano, Ele não é bom. Então a gente tira a culpa, diz, não, Deus não era o culpado disso, então não vamos pensar no assunto. Mas nós precisamos dar uma resposta, e a resposta é que tem propósito no sofrimento, Deus é bom e governa soberanamente. Agora a matemática é que precisa, na verdade a nossa matemática é que precisa se enquadrar na equação divina, e não o oposto. Dá para fazer fazer esse enquadramento aí com a nossa matemática e a ação divina, pastor Tom? Dá sim, porque isso nós chamamos de tensões teológicas. Quando duas realidades são afirmadas nas Escrituras e parecem não se encaixar. Nesse caso, se nós queremos eliminar uma das duas para que o nosso coração se sinta bem, ou para que a nossa mente consiga se sentir conhecedora de todo o assunto, nós vamos nos adaptar a uma das afirmações em detrimento da outra. Essa é uma situação em que toda ela é trabalhada desse modo. No final das contas, talvez esse seja um dos assuntos mais importantes que o seu programa já tratou, não é sobre o que Deus faz,
mas sobre quem Deus é. A dificuldade que as pessoas têm não é se Deus fez algo, mas como que eles, sendo o que eles creem, convive com tal problema. Abacuque teve esse problema. Senhor, o Senhor que é justo, como convive com essa maldade de um povo que nos castiga, mas um povo pior do que nós? Jó também teve essa dificuldade, sabendo que ele não era merecedor de um castigo tremendo. Ele no capítulo 10 ele fala assim: Senhor, acaso o Senhor tem olhos de homens? Não cabia na cabeça dele, um Deus que sabia que ele não era culpado de algo que merecesse tudo aquilo. Como ele se confundia? No final das contas, é a personalidade de Deus que está em jogo. E o teísmo aberto faz isso. Eu vou usar o termo porque é um termo didático, nós precisamos chamá-lo de algo. O teísmo aberto faz isso em detrimento da soberania de Deus. Para o teísmo aberto, Deus ser amor supera todos os outros atributos. E eu não sei como, de onde veio, a conclusão depois dessa primeira é que respeitar a liberdade humana é a maior prova de amor. Então Deus não interfere em mais nada. E aí acontece, a ingenuidade teológica leva para onde o pastor Jonatas mostrou. Nós acabamos, a partir daí, orando para um Deus que nada pode. Você diz para Deus: Senhor, seja feita a sua vontade. Ele responde: não, seja feita a sua. A minha eu limitei, eu não posso fazer nada. Isso é uma empáfia. Posso completar? Claro. Inclusive, dizer que um Deus que tinha poder, porque a premissa do teísmo aberto é de que Jesus revelou o amor e a partir do momento que ele se fez Deus conosco, ele é tão conosco que ele não é mais com ele e deixou de ser soberano. Mas observa, um Deus que tinha poder de fazer e sempre o fez, o Antigo Testamento é repleto de grandes ações de Deus, e aí por amor, ou num pretenso amor, abre mão daquilo que pode nos trazer segurança e mais, pode nos salvar, pode nos livrar, pode responder com contentamento ao coração que ora, dizendo: livra-me da maldade do mundo, como o próprio Jesus ensinou na oração, perde todo o sentido. Se eu tenho um pai, e meu pai está me assistindo agora, se eu tenho um pai que pode me ajudar, mas abre mão disso, eu custo a crer que ele me ama. Agora, se ele me ama e se torna fraco como eu, e isso é comum, existem muitos pais e mães espalhados pelo mundo que abrem mão de ser pais para serem amigos dos filhos, veem os seus filhos se perder e não conseguem retomar a sua posição de pais porque decidiram ser amigos. Bom, a maturidade vem com o tempo e esse filho vai dizer mais cedo ou mais tarde para este pai, isso qualquer filme hollywoodiano exemplifica, que de fato, de verdade, o pai e a mãe não amou. Porque se houver amado, teria posto rédeas. E qualquer autor ímpio é capaz de dizer que quem ama põe limites, quem ama educa, quem ama restringe para o bem do amado. Então, o teísmo aberto desafia não só a noção de um Deus soberano, mas de um Deus que é amor. O Jonas Alves da Silva, de Araguari, em Minas Gerais, diz que desde que o mundo é mundo, houve e sempre haverá tragédias, desastres, guerras, fome, miséria, políticos. Nada vai mudar. Deus é o Criador de tudo, é soberano, mas longânimo. Deixa até os crentes escreverem e falarem baboseiras a seu respeito. Quem somos nós para saber qual é o papel de Deus nisso tudo? Gardênia Paiva, de Aracaju, em Sergipe. Boa noite, paz do Senhor. Sempre acreditei que quando orávamos, Deus atendia o nosso clamor. Porém, orei e mesmo assim meu esposo faleceu. Então não tenho mais certezas. Pois se é a vontade de Deus em tudo, e porque tantas coisas ruins, não consigo achar uma explicação para tanto sofrimento, e o Japão e as pessoas é difícil de aceitar que seja da vontade de Deus. O Rodrigo Bellini, de Ribeirão Preto, no interior paulista. Deus está quebrantando o coração desse povo para poder ainda nesta última hora salvá-los. A volta do Senhor é breve. As últimas catástrofes e pés são anúncios de Deus para a conversão dos povos antes que a trombeta soe. Tá, mas pastor Thomas, o senhor mesmo deu alguma, nas suas respostas, deu indicação
o Rodrigo Benini está mais ou menos na direção daquilo que o senhor vem falando. Mas vem cá, eu estou lá no Japão, ou eu, sei lá, assisto as imagens do Japão. Aí, por que essa catástrofe vai me tocar para eu me converter a Deus? Eu vou ficar com mais raiva de Deus ainda. Se eu já tinha algum, eu vou ficar com mais. Se eu não tinha, eu vou ficar. Porque, poxa, aquilo que o reverendo Jonas acabou de dizer, Deus é todo-poderoso, tem capacidade para evitar o sofrimento nesse grau. Por quê? O tsunami não atingiu só ímpio, não atingiu só maus, não atingiu só pervertido. O terremoto, tsunami e agora a energia atômica lá vazando, vai atingir todo mundo que tiver ao redor. Bons, maus, justos, injustos, criança, bebê, feto que nem nasceu. Por que eu vou me converter a Deus diante disso se Deus podia evitar tudo isso daí e não está evitando? Pelo contrário, deve estar até promovendo, como vocês dois estão falando. Bem, as circunstâncias elas são meios, elas podem ser meios para o chamado de alguém, mas elas não são essenciais para isso. A paz não é necessária para alguém ser salva, nem a guerra. Mas a atuação de Deus. E ele pode escolher qualquer situação para fazer isso. Aquela mulher Lídia, a quem Paulo pregou, pregou numa situação de paz. O livro de Atos diz que enquanto Paulo falava, o Senhor lhe abriu o coração para ela atender as palavras de Paulo. Já o carcereiro, no medo da morte, diante de quase o suicídio, ele foi chamado também por Deus. Então Deus usa para um a paz para chamá-lo, para outro ele chama por meio do sofrimento, da tragédia, e ele não se condiciona aos eventos para agir de um jeito ou de outro, mas conforme a sua boa vontade. Nesse caso, ele desejou fazer isso por alguma razão dele. E a dificuldade das pessoas notarem a mão de Deus nisso, ela revela um pouco de desconhecimento das Escrituras, porque eu conheço um tsunami maior do que esse, bem maior do que esse, que levou a vida de muito mais gente que esse, mais gente do que aquele da Indonésia em dezembro de 2004, e que Deus sabia que ia acontecer, avisou que ia acontecer e falou que ele ia fazer. Isso chamou dilúvio. Tem um texto, eu vou até ler o texto. Gênesis 6, 17, diz assim: porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre toda a terra para consumir toda a carne, em quem há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Mas pastor, nesse caso do dilúvio, Deus deu pelo menos 120 anos para os homens ouvirem e se arrependerem. Não entrar na arca porque não quiseram, mas Noé convidou. Sim. E há quanto tempo o evangelho está no Japão? Sabia. Foi tudo... A Bíblia mostra que aqueles homens não esperavam isso de fato. Que aquilo os pegou de surpresa. E eles tiveram um chamado, eles tiveram esse tempo. Assim como o Japão, assim como o Haiti, e assim como qualquer um de nós que podemos sair ali na rua e sermos pegos por um drogado que nos tome um bem e nos mate. Se os haitianos tivessem convertido, as tragédias os teriam promovido para a glória eterna. Não é que não teriam acontecido. Deus assim tem seus planos, mas o fato é que ele age para a sua glória. E age de maneiras misteriosas, e às vezes um estado de paz concorre para a sua glória, para o bem da igreja, para a divulgação do evangelho. E às vezes justamente uma situação contrária é usada por ele para promover tudo isso. E além do mais, Deus não está orquestrando somente situações isoladas, ele está dirigindo uma história que tem um rumo. Nesse caso, nós caminhamos para um final que prevê guerras, que prevê terremotos, que prevê o mundo se perdendo, o amor se esfriando. Deus vai fazendo as coisas concorrer para isso também, cumprindo a sua vontade, demonstrando a sua graça no meio disso tudo. Bom, eu tenho que chamar o intervalo. Na volta a gente lerá mais algumas mensagens aqui do site e vamos apertar um pouco mais os nossos dois convidados aqui no Vejam Só. Olá!
No nosso programa desta quarta-feira, vamos ter um bate-papo sobre a saída temporária dos presos que acontece em determinadas épocas do ano. Eu vou conversar em nossos estúdios com o doutor Ari Friedenbach, que é advogado e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre este assunto. Tem também artesanato, onde eu vou aprender a fazer junto com você um pano de copa com pintura e pet appliqué com a Silvia Regina, que é artesã. Além disso, vamos ter uma conversa sobre os sons para o bebê durante a gestação com a Juliana Bertoncel, que é musicoterapeuta, além de muita informação para quem nos assiste. Então eu te espero no nosso programa desta quarta-feira, que começa às 14h10, logo após o jornal Toda Hora. Até lá! No dia 19 de março, a USEM promoverá o seu terceiro ciclo de palestras no Centro de Eventos do Hotel Excelsior, com cerca de 300 empresários, profissionais liberais e pessoas que querem abrir seu próprio negócio. Palestra com o diretor da USEM, pastor Ricardo Santos. Convidados, professor do curso de MBA da FGV, Valdir Ribeiro Borba. Pastor líder do Paraná, Danner Trindade. Presidente da Câmara do Comércio, Isidro de Jesus Filho. Quem deseja ser bem-sucedido, próspero e abençoado, tem que sair na frente. Entre em contato conosco para maiores informações e aquisição do seu convite. 0 Operadora 11 3331 7788 ou pelo e-mail ricardosantos.usem@yahoo.com.br. Depois de 3 anos sem lançar um CD de inéditas, Mauricéia presenteia o seu público com o álbum Milagre, produzido pelo maestro Jairinho Manhães. O disco traz 12 faixas com composições de Moisés Clayton, Anderson Freire, Leandro Barbosa, Demer de Souza, Adriano Barreto, Davi Nascimento, entre outros. Destaque para a faixa que dá título ao CD, Milagre e Campeões. Ligue agora, 2141-5100 ou 0300-210-5100. Encontrão Jovem com Shed Daniel em São Paulo. Dia 24 de março, às 7h30 da noite, em São José dos Campos. Presença de Davi Soares e Rafael, do Ministério Unção de Deus. Dia 25, às 9 da noite, em São José do Rio Preto, com Dani Grace, Rafael, do Ministério Unção de Deus, e Rafael Araújo. Dia 26, às 4 da tarde, em Ribeirão Preto, com presença do Rafael, do Ministério Unção de Deus, e Rafael Araújo. No dia 27, às 4 da tarde, em Limeira, com Daiane Damasceno, Rafael, do Ministério Unção de Deus, e Rafael Araújo. Junte sua galera e participe desse grande encontro. Voltando com o programa Vejam Só, e deixa eu pedir para o diretor de imagem aqui mostrar uma coisa. Nós temos 2 novidades no site do Vejam Só, né? Que eu queria que você soubesse, você que não está com o site aberto aí, né? Tá focalizando já? Tá lá. A primeira novidade não é tão novidade assim, eu tenho já falado aqui durante alguns dias. No canto direito do site, aqui onde está meu dedo, tem uma janela que chama Vejam Só Especial. Vejam Só Especial. Se você clicar aqui, você entra numa outra página do programa, não é? Que é a do Vejam Só de sexta-feira. Porque o Vejam Só de sexta-feira, ele é gravado. Então, para você ter o seu voto consignado e o seu comentário no programa de sexta-feira, você clica no Vejam Só Especial, aí, tá vendo? Mudou a tela. E aqui você tem o tema da próxima sexta-feira, para você votar, postar seu comentário, até a quinta de dia. Porque nós gravamos o programa da sexta na quinta, no início da noite, tá bom? Então tá aqui o Vejam Só Especial, é para isso. Agora, eu queria voltar... Cadê? Aqui... Que legal. Ai. Bom. Eu tenho que voltar, é aqui, ó. É duro ser analfabeto de informática, é duro. A outra novidade é essa aqui, ó. Em cima da minha fotografia tem o Siga o Pastor Eber no Twitter. Rendi-me
A modernidade. Virei um integrante da twittosfera, como diz o Marcelo Santos, um dos meus amigos repórteres, né? Tá lá. Quiser me seguir ou conhecer o Twitter, aquilo que eu posto no Twitter, não é toda hora que eu escrevo, mas alguma coisa todo dia eu escrevo, geralmente ligado ao programa, ou da véspera ou do dia, né? Ou algum incidente do mundo evangélico muito importante. Eu comecei na sexta-feira, tem pouca coisa, mas você é meu convidado especial, né, para o Twitter, tá bom? Dados os recados, vamos às ruas com a nossa repórter. Ela foi saber a opinião dos transeuntes sobre o que está acontecendo no Japão. Vejam só. É o de Deus em tragédias como no Japão. Eu acho que isso é fenômeno da natureza, que Deus não tem nada a ver com isso. Agora as pessoas procuram também destruir. É isso que eu acho, na minha opinião. O papel de Deus, com a minha definição, Deus é misericórdia. Ele não quer o nosso mal. Não é culpa dele, é culpa do homem. Então, o papel de Deus é nos amparar. É estar nos momentos, especialmente da tristeza nesse momento. E tocar os nossos corações para que nós possamos ajudar o próximo. Todo o afastamento de Deus tem suas consequências. A natureza, ela é criada com perfeição. A natureza se vinga. E a natureza está se vingando, porque a criatura se afastou do seu Criador. Eu acho que Deus não tem nada a ver com isso. Eu acho que o negócio o mundo começou, Deus deixou tudo funcionando e as coisas acontecem, né? A tragédia acontece para provar o que a gente pode fazer na humanidade para o resto do mundo. Pastor Thomas, concorda, pastor, com a opinião geral aí dos transeuntes lá da Paulista? Não, parece que eles tiraram um pouco Deus da jogada e colocaram somente a natureza como aquela que orquestra tudo ou aquela que está debaixo de um destino cego. Parece-me que uma das acusações contra Deus, por parte de alguns segmentos religiosos, inclusive, é a mesma, que ele se afastou e, na verdade, ele nem sabia, se ele tem uma Globo News lá, ele ficou sabendo por ali. E isso não é verdade. As Escrituras mostram que Deus não somente conhece os eventos, como os produz, conforme o seu propósito. Um texto das Escrituras diz o seguinte, lá em Isaías 46, diz assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E essa toda a minha vontade, ela é mesclada por todos os atributos de Deus. Alguns defensores da posição que tira Deus da jogada, dizem que um Deus que controla não é amor. Que um Deus que controla, inclusive o mal, é um diabo. Além de arrogante, uma afirmação como essa, ela reduz Deus a um dos atributos em detrimento do outro. Jesus, que veio morrer por nós, veio também fazer justiça por meio da sua obra. Tá, mas então, o reverendo Jonatas tem concordado mais ou menos com o pastor Thomas. Eu quero saber do reverendo Jonatas o seguinte, o senhor é ministro presbiteriano. Sim. Os presbiterianos são calvinistas, né? Sim. Eu também sou. Com exceção de uns presbiterianos independentes de camisa vermelha, que são uns calvinistas muito mitigados, como eu. Enfim, me diz uma coisa. Deus sabia o que ia acontecer no Japão? Não só sabia, como predeterminou que assim seria. Era a minha próxima pergunta. Deus mandou isso acontecer no Japão? Ele agiu ativa e deliberadamente para que isso acontecesse. Observe, Paulo diz que Deus é quem opera tanto querer quanto realizar. Nada que acontece à parte de Deus. Satanás precisa ser, entendo o termo, vivificado por Deus para existir. Ele não existe à parte de Deus, ele deve sua existência ao mesmo Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas não é um Deus tirano? Então, aí é que está. A perspectiva, o pressuposto em que essas perguntas estão sendo feitas é que está bastante equivocado. As pessoas estão partindo de um pressuposto de que somos pessoas boas e vivemos num mundo como ele deveria estar.
O pressuposto está todo errado em pelo menos 4 aspectos que eu quero listar rapidamente. O primeiro é, nós vivemos num mundo hostil. Desde que Adão caiu e foi expulso do Éden, Deus foi claro em dizer que a terra produziria cardos e abrolhos. Então, nós não estamos vivendo num mundo que recebe bem a nossa influência. Não é o Jardim do Éden. Muito longe disso. E diga-se de passagem, ainda mais o Japão, que não é de hoje que vem sofrendo abalos sísmicos. As pessoas creem que Deus está feliz conosco e sempre sorridente e disposto a nos consolar e conceder da sua graça aos devedores dela. Graça a quem se deve não é graça, é salário. E ao contrário, Deus não está feliz conosco, Ele está irado. Observe que o mesmo texto, isso qualquer telespectador pode verificar. João 3,16, o texto consagrado de que Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, segue alguns versículos abaixo e você vai ler que aquele que não recebe a Cristo, sobre este permanece a ira de Deus. É o mesmo texto que diz que Deus amou. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, pelo contrário, sobre ele permanece a ira de Deus. Exatamente, de forma que o amor e a ira de Deus coexistem em harmonia e perfeição. Depois as pessoas se esquecem de que a união desses dois fatores gera um homem rebelde contra um Deus que governa. Então não é só o mundo que é hostil, não é só Deus que está irado, mas nós não recebemos qualquer interferência e a própria pregação do Evangelho com bons ouvidos e não vemos com bons olhos. Nós somos rebeldes contra Deus, qualquer das suas direções nós as revertemos e qualquer das suas orientações nós invertemos. Ao invés de buscar a glória de Deus, estamos preocupados com a nossa e por aí vai. Agora, até aí qualquer um de nós poderia ir, qualquer cristão poderia ir, mas tem um quarto elemento e esse faz parte dessa equação para as coisas baterem. É o fato de que, num mundo hostil, um Deus irado, ao mesmo tempo que é amor e soberano, e um homem rebelde, perdido, caído e pecador, é necessário para que essa conta dê certo que Deus julgue ao mesmo tempo que salve. É necessário que haja eleição, é necessário que dentre os rebeldes, Deus quebrante o coração para que venham, usando que circunstâncias forem. Observe que uma catástrofe gerada por homens, como o que o irmão listou, a questão da radiação, Nabucodonosor, que impingiu grande sofrimento, ou tentou impingir grande sofrimento a 3 e acabou vendo 4 na fornalha, foi este ímpio quem disse que Deus governa todas as coisas e opera com o exército dos céus e que nada se pode fazer e nem questionar quando ele põe a mão dizendo que fazes. Foi Nabucodonosor quem o disse. Então, a glória de Deus é o alvo final desta matemática que as pessoas estão perdendo. Agora, numa perspectiva que ignora esses pressupostos e pensa num cristianismo meio deísta, ou seja, que Deus fez o mundo, deu corda e deixou para ser vivido, dá nisso, dá em confusão, dá em questionamento, que leva à ira, que leva a fugir de Deus, que leva a não querer ser crente. O Edson, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, tem uma pergunta interessante. Ele elogia o programa, elogia os pastores, disse que vocês estão muito bem fundamentados nos seus comentários. E ele pergunta o seguinte: em dado momento, Jesus enfrenta uma tempestade e repreende as ondas do mar que logo se aquietam. Então ele pergunta: qual o papel de Satanás nesse evento do Japão? Acho que ele entende que as águas foram repreendidas porque o espírito do mal... Aliás, tem um hino que fala, né? O gênio do mal, não pode as águas estragar e tal. Qual o papel de Satanás nesse evento do Japão? Pastor Thomas. Bom, eu não faço a menor ideia, não sei se ele tem poder para isso e nem precisa. Deus, a Bíblia mostra que Deus é o produtor dos eventos que concorrem para cumprimento da sua vontade. Mas eu me lembro de uma ocasião em que Satanás, agindo para o mal, foi usado por Deus para produzir o bem para um crente. 2 Coríntios 12, mostra Paulo, depois de dizer que recebeu revelações de Jesus de uma maneira maravilhosa,
para não se tornar um homem soberbo, orgulhoso, a Bíblia diz que foi-lhe posto um espinho na carne. As pessoas falam que era uma doença, eu não sei o que era, mas eu sei que Paulo diz que era esse espinho na carne, era um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Satanás estava perseguindo Paulo, querendo destruir, perseguindo a pregação do Evangelho, querendo desanimar o apóstolo, querendo que ele desistisse. E por trás disso está Deus, porque Paulo fala, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. É claro que esse a fim de que não se rende à atuação de Satanás, mas a quem está até mesmo acima de Satanás, a quem até mesmo usa os maus para fazer a vontade boa que ele proclama e anuncia. Bom, tem aqui um e-mail do Moura, de Nova Iguaçu. Parece que Cristo morreu na cruz à toa. Se Deus está nessa catástrofe e castigo, bastava ele descer mais fúria e pronto, todos se arrependeriam. Deus ama a humanidade e não se alegra do sofrimento de ninguém. Ele deseja que todos venham a Cristo e sejam salvos. Deus deseja que todos tenham vida em abundância e não a morte. Há uma curiosidade, o diabo deve estar satisfeito. Ele veio para matar, roubar e destruir, e Deus já está fazendo tudo isso por ele. Deve estar bem desapontado com a função de destruidor. Então, me permite dizer que os irmãos que assim pensam estão faltando com conhecimento das Escrituras. Mas é um alerta antigo, Oséias já disse que o povo de Deus erra por não conhecer a palavra. Então, Lamentações 3, no versículo 33, diz exatamente isso. Deus não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não há alegria. Então Deus não está impassível ante ao tsunami, como pode parecer que a posição de um soberanista, já que estamos dando rótulo, vamos colar um na nossa testa. E como eu me coloco, um crente na soberania de Deus, não digo que o meu Deus é só limão. Tem açúcar nessa limonada. O açúcar dessa limonada eu colocaria, dentre inúmeros exemplos, no caso de Jó. Por exemplo, no capítulo 2 de Jó, dos versículos 7 a 10, dois personagens aparecem ali, um deles já foi citado, Satanás. Satanás sai da presença do Senhor, versículo 7, mas quando a mulher de Jó o confronta ele, no versículo 10, diz que eles têm recebido o bem de Deus e não receberiam também o mal. E a Escritura afirma que em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, quando nós fazemos essas afirmações, deveríamos ser cautelosos para que, no momento de pesar e tristeza e perplexidade, não levantássemos nossas vozes contra Deus e acabássemos, por fim, pecando contra Ele. Nós temos que ser compassivos, nós temos que entender o propósito de Deus. Tem inúmeros propósitos, um deles é o mais óbvio, que a sua glória resplandeça, mas jamais levantar questões que pudessem parecer aos olhos de Deus com pecado. Nós temos que ser cautelosos neste ponto. Jó o foi, Paulo o foi e nós também podemos ser. Donizete Salvador Martins, de Franco da Rocha, São Paulo, ele tem uma opinião interessante, que eu acho que você devia prestar atenção. Pastor Heber é sem H, viu, irmão? Pastor Jesus, ao irmão e aos demais convidados. A maior dificuldade é entender que a torre de Siloé, citada no Evangelho de Lucas 13, versículos 4 e 5, continua caindo, e que não somos melhores que os japoneses, e também que o juízo de Deus não é só para aqueles lados da terra, para o Oriente, né? Diante da tristeza que assola o Japão, entendo que o amor de Deus também é juízo. Agora, o propósito não é expor a morte, mas aprendermos o ensino ainda que doloroso, que Deus está no controle de tudo e que poderia poupar, mas destruiu. Né? Então, o Donizete está invocando aqui um texto que pouca gente conhece, embora seja no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Que é misterioso. Em que Jesus declara claramente que a torre que caiu em Siloé, matando, acho que 18 pessoas, 18 galileus, eu estou fazendo confusão agora, matou um número de pessoas, e
os 18 galileus que Pilatos mandou matar enquanto eles estavam prestando culto a Deus no meio do sacrifício, né? Todos esses que morreram dessa forma trágica não eram mais pecadores do que os discípulos de Jesus estavam ouvindo, né? Portanto, mostrando que tragédias e injustiças acontecem, não é só com maus e perversos, justos e injustos, mas com pessoas normais e comuns, né? Enfim, que não estão sendo... a recompensa e o castigo não são neste mundo. A verdade é que as pessoas acabam mesclando, existe um certo sincretismo, ou seja, o que é sincretismo? É quando você pega elementos de uma religião e mistura com outra. E hoje o cristianismo no Brasil está sincrético, ele está misturado, então essa bebida não está pura. E nós temos aí elementos da própria religião oriental e nós custamos a crer que catástrofes possam servir para outro propósito que não trazer julgamento e aflição com vistas a punir. A palavra prova significa também aquecer a ponto de expurgar as impurezas. Eu estou levantando uma possibilidade de que esta pode ser uma prova para que o crente que está sendo ou testado na sua mente, quando se lida com essa questão, ou lá no tsunami, vendo isso, sendo um crente japonês, esteja se tornando um crente mais puro e esteja tendo seus motivos desafiados. Porque a motivação é o maior alvo do sofrimento. Você retira aquilo que pode gerar o motivo para se crer em Deus. Pastor Jonas, além do mais, as pessoas às vezes querem viver no céu agora. Eu não sei por que tanta surpresa, apesar de lamentos naturais, descobrir que nós vivemos num mundo onde há sofrimento. Jesus falou, no mundo tereis aflições, e diz que naquele dia, naquele mundo, novo céu, nova terra, já não haverá mais pranto. Nós ficamos chocados quando muita gente morre de uma vez, mas e quando muita gente morre aos poucos? Vamos ver o número de pessoas que morrem nas estradas, o número de pessoas que morrem através da criminalidade, e isso faz parte do nosso mundo que ainda jaz no maligno. E o problema do mundo jazer no maligno é que o tempo acabou e eu tenho que correr aqui porque você vai endereçar os seus comentários e suas dúvidas para os dois convidados, o reverendo Jonatas e o pastor Thomas. Tem o contato deles no nosso site. Entra lá, você pega esses contatos e escreve para eles, inclusive fazendo os questionamentos a respeito de uma série de coisas que eu estava vendo agora no site e não deu tempo de pôr aqui para vocês, tá bem? O resultado da enquete rapidinho. Qual o papel de Deus em tragédias como a do Japão? 71%, quer dizer, a maioria mais do que esmagadora, respondeu que é do Senhor soberano e absoluto da história, como em qualquer outro evento. Em segundo lugar, ficou nenhuma das anteriores, com 25%. E em último lugar, a segunda resposta, o de espectador surpreso, uma vez que ele desistiu de sua onisciência e onipotência, com apenas 4%. Mais uma vez eu digo que na aba Prisma do site Vejam Só tem o meu comentário a respeito da ausência de um representante de um pensamento diferente, né, embora cristão, ou pelo menos que se diz cristão, a respeito do assunto de hoje. Quem ganhou foi a Rosane Schubert, de Blumenau, em Santa Catarina, ganhou a camiseta da Grade Academia Teológica da Graça de Deus. Nos vemos no próximo Vejam Só, e o tema de amanhã é imperdível, né? Uma moça se interessou perdidamente pelo noivo da sua melhor amiga e foi correspondida por ele. O que ela deve fazer? O que você responderia no lugar do pastor dessa moça? Voltamos amanhã com o Vejam Só. Será que o Salvador tá vindo? Pra você, pra mim. O planeta tá em transe, o planeta tá em transe, agonizando e esperando sua própria morte. E a natureza que tá em defesa mostra uma surpresa provocando tsunami. Muitas espécies de animais estão sumindo. Os pinguins querem viver, mas não estão conseguindo. Eu te pergunto, quem pode ajudar? Não gastando tanta água que tá prestes a acabar. Será